Ok, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao exame de qualificação do Ronald Chiesi, aluno de doutorado do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação, o PESC, e orientado por mim. Para a avaliação do trabalho, nós temos dois professores, o professor Valmir Barbosa, que é meu colega do PESC, e o professor Fabrício Murai, que é meu colega da UFMG, um membro externo aqui da banca. Então, para quem está vendo pela primeira vez, isso aqui é o exame de qualificação do doutorado do Ronald. A dinâmica é a seguinte: o Ronald vai falar em torno de 30 minutos sobre o trabalho que ele vem fazendo e vai continuar a fazer. Depois nós temos uma fase de arguição da banca, onde a banca faz perguntas e comentários. E aí, na sequência, a gente abre para a plateia. Então, se você quiser fazer um comentário, uma pergunta, tem que esperar, né, para a banca terminar e aí vem a sua vez. Até lá, eu vou pedir a vocês todos para manterem o microfone e a câmera desligada, para não atrapalhar a apresentação do Ronald. E aí, na sequência disso, a banca delibera numa sala fechada, a gente vai para uma outra sala, enquanto vocês ficam aqui, e aí depois a gente volta para essa sala para anunciar o resultado final. Lembrando que esse exame é um requerimento, né, do doutorado na COP. Muito bom, eu acho que eu falei tudo certo, talvez tenha que agradecer a banca aqui por estar participando e exclusivamente, né, ainda mais em modo remoto, então obrigado Fabrício e Valmir por estarem aqui e também de modo remoto para a avaliação desse trabalho. Acho que agora sim, cumpri com todas as minhas formalidades. Ronald, eu vou passar a bola para você, ok? E eu vou desligar também a minha câmera para não atrapalhar. É com você. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria, antes de tudo, também agradecer pessoalmente os professores Valmir e Fabrício, que gentilmente aceitaram avaliar esse trabalho. Muito obrigado mesmo por isso, pela atenção dedicada, tá? E o que a gente vai tratar aqui hoje é o título Efficient Network Setting and Local Protection Effects on Network Epidemics. Já dá para ver que a gente está tratando de dois assuntos distintos. E, de fato, nós estamos aqui falando de dois problemas. O primeiro, que corresponde inclusive à nossa pesquisa atual, caracteriza os efeitos de proteção, Protection Effects, que a gente vai chamar simplesmente de PRE. Esse trabalho, que tem sido muito profícuo até o momento, ele recebeu o prêmio de melhor artigo ano passado no W Performance, e também ele gerou uma fala, um regular talk, no NetSci 2020. Também foi um evento muito bacana, onde ele foi recebido com revisões muito boas. Também nós vamos falar sobre maximização de influência orçada, ou Budget Influence Maximization, BIM, que foi um trabalho iniciado no mestrado também, com muitos bons resultados, só que no início do meu doutorado, novos resultados foram obtidos, e ele gerou, finalmente, toda essa gama de esforço, culminou numa publicação na Information Sciences, do substrato superior da CAPES, o Qualis A1, no ano passado também. Bom, então, iniciando a falar de efeitos de proteção ou dinâmica, doença, comportamento, isso se trata de um conjunto de medidas que os indivíduos tomam para evitar o contágio, uma vez alertas de que uma epidemia está se desdobrando nas proximidades. E muitas ações protetivas são possíveis, como o uso de máscara, lavagem das mãos, mas o foco desse trabalho está nos efeitos de proteção derivados da mobilidade, como a gente vai ver a seguir. As epidemias consideradas aqui são SIS em redes, que a gente também vai detalhar daqui a pouco. Mas como a gente codifica a mobilidade? Bom, a gente vai considerar o modelo de agentes móveis, onde a gente lida com uma rede não direcionada de N nós, onde K agentes móveis transitam por essa rede e os dois estados possíveis desses agentes é suscetível ou infectado, né? Os agentes S em azul, os agentes I em vermelho. E a gente faz dessa maneira, pois esse tipo de mobilidade melhor codifica padrões de mobilidade assim mais fiéis à realidade, a chamada mobilidade estruturada. Mas falando mais de epidemia em redes, tradicionalmente os nós representam indivíduos. E os estados epidêmicos, como o S, o I, o suscetível infectado, são atribuídos aos nós. Nessa abordagem de agente móvel que a gente acabou de apresentar, os nós representam locais. Agentes, ou seja, os indivíduos, eles se movem por esses locais. Os estados epidêmicos são atribuídos aos agentes e será a nossa abordagem nesse trabalho. Epidemias SIS
será o modelo adotado, ou seja, suscetível, infectado, suscetível. Tem 2 estados possíveis, o suscetível ou o infectado, mas 2 tipos de transição, de S para I e vice-versa. Ou seja, um mesmo agente ele pode se infectar várias e várias vezes, e é essa relação entre curas e infecções que está a chave entre a gente ter uma endemia, ou uma epidemia de longa duração, ou um surto efêmero, né? Acho que foi no Ronald. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Valmir. Acho que foi lá no Ronald. É a segunda vez que travou aqui e eu, a primeira até troquei para... localidades vizinhas. Ok. A gente... O Ronald está ouvindo a gente? Está instável, né, do lado dele. Acho que sim. Eu acho que é do lado dele, porque... Todos nós sentimos, né, aparentemente. Eu vi que você caiu e voltou, mas agora eu acho que é não, mas podia ter sido ele, eu achei que era eu. Ronald, está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. Teve um pequeno problema de rede aqui, a gente perdeu você no slide 7 e ficamos sem ouvir até agora. No slide 7? Entendi. Está um pouco instável a rede, vamos tentar de novo. Vocês estão vendo o slide 7 nesse momento? A gente não está vendo mais sua tela. Caiu o slide, meio que caiu você, alguma coisa assim. Olha, caiu o slide. Deixa eu ver aqui então, só um momentinho. Compartilha novamente. Eu vou fazer o compartilhamento novamente. Ok, vocês estão vendo agora? Sim, estamos vendo. Legal. Perdão. Você pode retomar do slide 8, ok? Acho que a gente conseguiu ouvir esse slide bem. Entendi, bacana. Bom, então, retomando, pessoal, os efeitos de proteção, a gente quer saber como que a mobilidade pode codificar a aversão ao risco. Então, a gente tem essa coisa de repente, não ir a lugar nenhum, né, durante todo o surto, e não é viável na prática. A gente pode considerar informações globais sobre os infecciosos, como o número total de agentes infectados e a localização atual deles. E também é difícil de operacionalizar isso na prática, né? E o modelo mais interessante que a gente pensou é informações locais. A gente saber quais são as localidades vizinhas contendo agentes I. E é uma abordagem mais interessante. Então, a ideia vai ser a mobilidade enviesada. Ela depende da vizinhança local, os contatos SI são evitados, mas eles ainda podem ocorrer. Então aqui a gente vê como que é o modelo de passeio aleatório random walk enviesado. Aqui a gente tem um esquema de mobilidade de agentes S e agente I, onde quando um entra em contato com o outro, isso significa um contato SI, portanto risco da epidemia ser passada adiante. E a gente vai considerar níveis de tolerância ao risco, WS para o agente suscetível e WI para o agente infectado. Esse valor está entre 0 e 1. Então, se um agente, por exemplo, reparem na figura da esquerda, o agente azul em destaque, é um agente suscetível, ele quer se mexer. Se ele dará mais prioridade para nós seguros, ou nós que não são hostis, né? Nós onde, caso ele se mova para lá, um contato SI não será executado. E ele dá um peso WS, caso ele vá se mover para um nó onde existe o risco, pois haverá um contato SI. Então, a nossa contribuição, os principais resultados que a gente vai apresentar, é um modelo, antes de tudo, um modelo de equações diferenciais ordinárias que prevê a dinâmica da epidemia com efeito de proteção. Também a gente determina um nível de tolerância ao risco W que é não nulo, de modo que a epidemia ser de curta duração, ela vai acontecer, uma epidemia de curta duração, ou seja, o número básico de produtividade de reprodução, R0, ele será menor do que 1. E mais do que isso, um resultado ainda mais forte, a gente mostra um nível de tolerância a risco W, maior do que 0, não nulo, né? Que a epidemia terá curta duração sempre no regime assintótico. Mas para ter esses resultados, a gente parte de algumas premissas, suposições. Primeira premissa é que a gente vai lidar aqui com grafos completos, cliques.
também a gente está supondo esparsidade, no sentido de que o número total de agentes é muito menor do que o número total de localidades onde os agentes podem ir. E também a gente está assumindo que a repulsão, né, o nível com que os agentes se repelem, S e I, é um nível simétrico, portanto, WS igual a WI igual a W. Além disso, a gente vai supor também que cada nova infecção dependerá da ocorrência de um contato SI e do tempo total de exposição. E a decisão sobre se um agente S exposto é infectado, essa decisão é tomada quando o agente sai do seu nó atual. Bom, sobre o modelo, a gente pode verificar que ele é bem parcimonioso, né? É um único parâmetro que ele depende, que é o W, a tolerância ao risco, e ele generaliza o passeio aleatório clássico, onde os agentes nunca se protegem, né? W sempre é igual a 1, levando aquele passeio aleatório igualmente distribuído dentro de uma localidade. Duas dinâmicas ocorrem em paralelo, como a gente pode perceber. A primeira é a mobilidade, por meio de passeios aleatórios. E a segunda é a propagação da doença, via contatos SI, quando estes ocorrem. Então a gente tem que modelar os nossos eventos agora. Um agente ele pode fazer três coisas, né? Ou ele pode caminhar, infectar outros, né, se ele estiver infectado, e ele pode recuperar-se uma vez infectado também. Nós vamos supor que todos esses eventos são markovianos, ou seja, eles são sem memória, portanto, e um novo estado depende somente do estado anterior. Isso dá aso, gera uma cadeia de Markov, e que a gente vai fazer a análise em cima dela sobre a esperança do número de infectados, mediante equações diferenciais ordinárias. Ou seja, a gente vai avaliar o caso médio, né? Em outras palavras, qual a taxa de variação dos infectados. Esses eventos possuem, portanto, distribuição exponencial, que é a distribuição sem memória, e a gente vai denotar por lambda a taxa de caminhada, tal a taxa de transmissibilidade, e por gama a taxa de recuperação dos agentes. Bom, então, supondo que as letras S e I maiúsculas denotam o número de agentes S e I, respectivamente, alfa, a taxa de contato SI, e sigma, a probabilidade de infecção, a gente pode escrever que a variação da população, não da fração, mas da população infectada no tempo, ela será uma taxa de contato SI com alguma probabilidade dessa infecção ser passada, né? Ela cresce com essa taxa aplicada a essa probabilidade e decresce conforme os agentes infectados atualmente eles se recuperam a uma taxa gama. É fácil de mostrar que sigma vem escrito dessa forma, né? Tal sobre 2 lambda mais tal, pois ele vem da noção de exponenciais que competem. Isso vem justamente da teoria de cadeias de Markov de tempo contínuo. Ou seja, como os eventos são sem memória, a gente pode simplesmente supor que todos acontecem ao mesmo tempo, o relógio deles de contagem de início é o mesmo, e a gente quer a fração de vezes que o evento que dispara, o evento da transmissibilidade, ocorre antes que qualquer um dos dois agentes saia do nó atual a uma taxa lambda cada. Mas ainda resta a gente saber qual é essa taxa alfa de contato SI. Bom, vamos denotar por P e Q a probabilidade de um agente S, um I, provocar um contato SI, respectivamente. Daí a gente tem alfa como sendo a soma das taxas em separado, né, de contato SI provocadas quando um agente S, ou todos os agentes S, a uma taxa lambda cada um, com uma probabilidade P, adentra um nó hostil, onde existe um infectado. E vice-versa, o mesmo para os agentes I, né? Então a gente tem que se perguntar agora quem é essa probabilidade P do agente S gerar um contato SI e quem é a probabilidade Q, né? Bom, determinando P, a gente parte da premissa da esparsidade, né? E por isso, a gente pode considerar que são I nós contendo agentes I, um por nó, evidentemente. Cada um desses nós é tolerado com viés WS. E então, N menos I nós são locais seguros. Daí a gente denota P dessa maneira que segue, né? O peso atribuído, né? A massa de probabilidade dele ir para uma localidade hostil em relação à massa de probabilidade total, entre você ponderar os locais hostis ou os N menos I locais seguros, e que segue analogamente. Portanto, o alfa, no fim das contas, ele vai ter essa forma apresentada na tela. E a variação, né, da população infectada, no fim das contas, ao longo do tempo, ou seja, alfa sigma menos gama I, será dada dessa forma como aparece abaixo na tela. Em termos da fração I minúsculo nesse caso, que a gente já está tratando da fração que vai de 0 a 1 de infectados, né, ou seja, a população infectada dividida pelo total K de agentes, a dinâmica é então escrita, denotada dessa maneira. Mas a gente repara que aqui a gente pode chamar de força de infecção
essa área é denotada em verde, a força de infecção beta-I. E isso leva a gente a escrever essa mesma equação nos moldes tradicionais de uma equação de uma epidemia SIS. Mas repara que esse beta, essa força de infecção, ela é dependente de I. A fração de infectados ela aparece ali nos termos do denominador, né? Então existe essa dependência. Mas a gente pode simplificar essa equação e, de fato, reparem que os dois denominadores destacados em verde, né, como a gente parte da premissa de esparsidade, onde o número K de agentes é ordens de grandeza menor que o total de localidades N possíveis, né? Os dois locais destacados, na verdade, são muito próximos do próprio N. Então, e como a gente considera que a repulsão, ou quantos agentes se repelem, é na mesma proporção, a dinâmica final pode ser simplificada, aproximada por essa equação abaixo em verde. Reparem que aqui a constante beta, né, beta se torna constante, né, a força da infecção ela se torna constante. Então a gente vai avançar na discussão falando sobre o número básico de reprodução, que é uma relação direta entre a força de infecção beta e a taxa de recuperação gama. Isso fala sobre a capacidade de reprodução do patógeno, ou seja, se essa relação está menor do que 1, o estado estacionário será livre de doença. Mas se essa relação é maior do que 1, ou seja, a força da infecção é maior do que a taxa de recuperação, temos um estado estacionário endêmico. Mas como o QR0 pode vir a depender da nossa tolerância a risco ou da nossa proteção W? Em outras palavras, e sendo mais específico, será que existe um nível de proteção W, né, um nível de tolerância ao risco abaixo do qual, forçosamente, o número básico de reprodução será abaixo de 1 e teremos, então, forçosamente epidemias de vida curta? E a resposta é sim. A gente mostra no nosso trabalho que a epidemia terá curta duração se e somente se o efeito de proteção W estiver abaixo do limiar gama sobre 2C para uma constante C definida como está na tela. Mas vocês reparem que essa constante C, por consequência, esse limiar que a gente denota, o limiar W, né, ele depende de lambda, a taxa de caminhada dos agentes. Então a gente pode fazer uma pergunta bem mais ambiciosa e bem mais forte. Será que eu posso forçar que esse R0 ou a epidemia seja de curta duração para uma taxa de caminhada arbitrariamente alta? Ou seja, já torna-se irrelevante o quão rápido os agentes caminham e estão indo em todas as direções. Bom, sem um comportamento protetivo, não, isso não é possível. Mas se os agentes evitam risco, então a gente descobriu que sim, de fato existe um nível de tolerância ao risco e a taxa básica de reprodução estará abaixo de 1, né? Se somente CW for menor do que a taxa de recuperação ponderada pela quantidade de nós, né, dividido pela taxa de transmissibilidade vezes a população de agentes, população total de agentes. Então a gente avança para alguns resultados de simulação. Nesse primeiro gráfico, a gente tem a fração de infectados, né, pelo tempo, para 4 epidemias distintas, onde cada uma dessas epidemias é um nível de proteção distinto, um nível de tolerância a risco que os agentes possuem entre si, e com suas respectivas previsões do modelo de equações diferenciais ordinárias da previsão do caso médio. E a gente vê que as previsões do modelo de equações diferenciais foi muito boa. Ele conseguiu, de fato, capturar e acompanhar o que aconteceria na média desse processo estocástico. Mas mais do que isso, a gente vê que quanto menor é essa tolerância a risco, em particular, uma tolerância a risco de 0,14, denotada pela curva azul escuro, ela levou a uma epidemia de curta duração. Ela realmente conseguiu, ela foi capaz de matar a epidemia. O que realmente mostra o poder de uma mobilidade enviesada, né? Como que isso realmente altera fundamentalmente o curso da epidemia. Nesse próximo gráfico, a gente fala da duração média da epidemia em relação a diferentes taxas de caminhada dos agentes, né? Então, a gente tem taxas de caminhada cada vez mais altas e quanto tempo, em média, a epidemia dura, né? Na curva azul, os agentes não se protegem, W igual a 1. Na curva vermelha, os agentes se protegem com nível 0,6, que nem é uma proteção tão grande assim. Mas reparem como que isso leva a epidemia ser de curta duração para valores muito maiores de taxa de caminhada. Ele faz uma transição do nível subcrítico para o supercrítico muito depois do que se nenhuma proteção existisse por parte dos agentes. Mas um resultado ainda mais bacana é esse próximo gráfico, que realmente mostra um nível que
a proteção dos agentes pode chegar, os resultados podem assumir. Ele também é um gráfico de duração média da epidemia para valores distintos, cada vez mais crescentes, de lambda, a taxa de caminhada dos agentes. Mas aqui é uma clique de 100 mil nós, e no caso da curva azul, os agentes não se protegem, né? Simplesmente eles andam cada vez mais rápido e aumenta a quantidade de vezes em que eles se encontram. E na curva vermelha eles se protegem também com um nível que nem é tão grande assim, 0,6. Mas reparem que na curva vermelha a epidemia não pegou até para quando o lambda é igual a 20. Aí você pode dizer, Ronald, é só você aumentar esse eixo que em algum momento você vai chegar no nível supercrítico. Mas a gente mostrou pela teoria que não. Na verdade, o R0 aqui, ele está tendendo para 0,79, que é abaixo de 1, conforme o lambda aumenta. Ou seja, a epidemia, no caso onde os agentes se protegem, a epidemia no caso vermelho, será de curta duração para qualquer taxa lambda arbitrariamente alta. Isso é um resultado muito forte. Mas a gente mostra aqui também que, por outro lado, o nosso modelo ele ainda não é capaz de capturar epidemias, né? De prever epidemias em redes reais. A gente tem nesse gráfico a fração de infectados pelo tempo, né? Para duas redes distintas. A primeira é a curva azul, é da rede real High Energy Physics, que a gente capturou da rede Stanford, do Snap Datasets. E a curva verde, ela é a mesma epidemia realizada sobre uma aleatória GNP de mesmo grau médio e mesmo tamanho da epidemia de cima, né? E a gente vê que o nosso modelo ele é relativamente preciso, a curva vermelha, né, para capturar a evolução epidêmica numa GNP. Mas ainda falha, né, no caso da rede real, isso mostra como que a estrutura influencia fundamentalmente o desdobrar da epidemia e o quanto é relevante explorar a questão estrutural. Uma nota sobre o simulador, a gente escreveu para isso, né, para ter esses resultados no simulador de eventos discretos, implementados em C++, no Visual Studio Community, que é free. Foram mais de 2.300 linhas de código escritas e revisadas pelo autor, né, sem bibliotecas ou códigos de terceiros. E a gente mostra o ganho de desempenho em relação a um simulador que havia sido feito antes, e a gente poderia até tentar aproveitar e adaptar para o nosso caso, né? O simulador que tínhamos à disposição, ele não previa efeitos de proteção. Mas eu gostaria de ressaltar aqui o fato que o cuidado com que a gente fez, o simulador compensou na prática. Uma epidemia que levaria 6 horas para ser simulada, por exemplo, esse cenário aqui, né? A gente conseguiu fazê-lo em apenas 70 segundos. Ok, o hardware não é o mesmo, mas mesmo assim é uma diferença muito significativa, então valeu a pena o esforço, né? E a conclusão que a gente tem aqui é que a gente propôs, né, mobilidade com efeito de proteção, partindo apenas de informação local. O modelo é simples, com passeios aleatórios enviesados. A gente tem um modelo de equações diferenciais para comportamento médio, né, como o comportamento protetor pode sempre levar a epidemias a ter vida curta. Um simulador eficiente do modelo completo, né, a comparação precisa com o modelo de equações diferenciais ordinário. Os próximos passos, a gente quer caracterizar efeitos de proteção variantes no tempo, né, aqueles que não são um valor fixo, como a gente viu, investigar como diferentes estruturas de rede influenciam, como a gente viu também no último gráfico, e caracterizar matematicamente o efeito de proteção em regime de alta densidade, ou as aglomerações. Tá? Esse trabalho, caracterizar variante no tempo, ele está em andamento. E a gente, inclusive, já tem alguns resultados nesse sentido. Né? Veja aqui o efeito de proteção proporcionalmente reativo, né? Ou seja, quanto mais infectados, qual é a ideia aqui? Quanto mais infectados, maior o esforço protetivo. Será que isso induz uma diferença fundamental na dinâmica? A nossa proposta, então, é uma função que é variante no tempo, né? Depende da população suscetível, que é 1 menos a população infectada, e para uma taxa de rejeição R, né? A gente coloca uma potência de rejeição. E a dinâmica dos infectados, então, a gente muda aquela taxa fixa, W, né, por uma função WI que reage de acordo com a população que está infectada. Para aquela mesma constante C que a gente tinha antes, a gente reescreve a equação dessa maneira e a gente quer a fração I estrela de infectados no regime endêmico, ou seja, quando a taxa não varia mais, então a gente iguala a derivada a zero. Então, para uma outra constante que a gente define aqui, a gente reescreve essa função, essa equação acima, e substituindo o W pela proposta, né, a gente quer, na verdade, essa equação da direita, onde segue que o nosso C', essa nova constante, ela deve ser igualada a essa população suscetível elevada ao nível de rejeição mais 1. Mas só que essa relação implica que I estrela
A população suscetível vai ter essa forma, né? A complementar da população suscetível. Se esse valor for menor ou igual a zero, significa que a epidemia morreu, e é exatamente o que a gente quer. Mas para isso acontecer, né, significa que essa população infectada, para ela estar abaixo de zero, a população suscetível naturalmente tem que ser maior ou igual a 1. Mas isso só vai acontecer se a constante C que a gente definiu for maior ou igual a 1, né? Mas olha só que coisa, essa é a mesmíssima condição quando não tem efeito de proteção algum. Ou seja, ao contrário do W fixo, a reatividade proporcional não mata a epidemia. Um resultado muito, muito interessante e que a gente até conjectura, a gente acredita que isso é válido para qualquer função contínua e diferenciável no intervalo 0,1. Tá? Bom, falando do nosso segundo problema um pouco, Efficiency in the Strategies for Budgeted Influence Maximization in Complex Networks. Esse foi o trabalho onde a gente teve a gente teve aquela publicação também, né, e alguns resultados no doutorado. E o determinante em epidemias, a gente viu que o espalhamento depende do padrão de contato, de alguma lei e de onde o processo se inicia. É aqui que a gente vai focar nesse caso. A gente viu, né, resultados que a gente já tinha em relação a esse trabalho, que o Budgeted Influence Maximization, que é a maximização de influência orçada do que a gente trata aqui, é que a gente parte de um budget para fazer contratos. A gente terá seeds, né, ou difusores iniciais com custos distintos, e o objetivo é arranjar uma população difusora inicial de maior influência que caiba dentro desse budget, né, e como dividir entre os nós. Então, nossa contribuição nesse sentido tiveram duas propostas fundamentais, né? O conceito de cercamento de nó, que favorece as epidemias, e uma nova métrica para avaliar epidemias, que era o poder de difusão. Mas aí a gente tem que definir o custo, e quanto ser importante pesa no custo. A gente colocou a relação de importância como depender do grau do vértice como um proxy de popularidade. Então, a proposta é que o custo C de um vértice V é igual ao grau desse vértice V elevado a um parâmetro alfa, que se for abaixo de 1, implica que o custo sobe sublinearmente, né, conforme o grau aumenta. Se ele for igual a 1, o custo é linear, e se for, por exemplo, quadrático, o custo explode conforme o grau aumenta, né, com pequenas variações do grau. O orçamento. Qual o montante disponível para realizar contratos? A ideia foi contratar uma fração da rede para que a gente possa fazer comparações entre redes. Então, o budget B ele vai ser dado pela fração da rede, cada rede a ser contratada ao custo do grau médio, né? Gn é o tamanho da rede e o grau médio é D elevado a alfa para ser justamente o custo do grau médio. Isso permite comparar redes de tamanhos diferentes. O modelo epidêmico foi o suscetível infectado, não foi o SS, foi o SI. Então, se no instante de tempo discreto T, o estado do nó V é suscetível e ao menos um vizinho está infectado, no instante de tempo seguinte, o próprio V também estará infectado. E o modelo de threshold linear é aplicado em cima do modelo SI. A gente tem um inteiro alfa maior que zero, que, dado que se no instante de tempo T o estado do nó V é suscetível, então é necessário que ao menos teta vizinhos, né, estejam infectados, para que no tempo T mais 1, o estado de V também seja infectado. Nosso compromisso, então, é que nós mais populares custam mais, mas disseminam melhor, e nós menos populares custam menos, mas disseminam com mais dificuldades. Então, o orçamento é limitado, e o que a gente faz nesse caso? É importante pagar barato, concebendo a nossa estratégia. Isso evita o esgotamento precoce do budget. Mas a gente não quer fazer como nessa figura, que a gente contrata os nós mais remotos da rede. Eu quero pagar barato, mas perto de um nó central. Então, a ideia é cercar esses nós, né? Então, qual é a nossa estratégia? A gente separa isso em duas partes. Primeiro é fazer um ranqueamento, avalia quem são os nós mais centrais, né? Avalia em ordem decrescente, e depois a gente adota uma política. Para cada nó, conforme dada a sua importância, a gente infecta ele diretamente ou indiretamente, a depender de seu custo. Bom, vamos falar desses rankings. Eles estimam a relação de importância epidêmica entre os nós. Nós fizemos dois ranqueamentos. Um é de centralidade de grau, é um proxy muito natural, como grau como popularidade, né, o número de conexões, e também fizemos a centralidade de triângulo, que captura regiões da rede com mais vizinhos em comum. E quando a gente tem um nó V, por exemplo, aquele destacado em verde à direita, o que a gente quer fazer com ele, né? A cada nó avaliado, o que a gente quer fazer? Bom, a nossa proposta foram os surrounding sets, ou conjuntos envolventes, envoltórios, e os extended surrounding sets, estratégias de cercamento. Para cada nó avaliado, a gente determina um total X de vizinhos restantes para cumprir o threshold de V. E aí a gente não vai contratar esse cara diretamente, mas contratar os X mais baratos em volta dele. Então, esse aqui, por exemplo, é uma maneira de cercar o nó V, se o threshold dele for 2, por exemplo.
com os nós imediatamente diretos, né, mais baratos. Isso aqui é um surrounding set. Um extended surrounding set, eu cerco o cercador. Então a ideia é cercar quem vai cercar o nó V. Então eu pago ainda mais barato. Aqui, repara que o custo aqui é 8, né? Cada um desses dois tem grau 4 e aqui o custo é 6. Bom, estratégias avaliadas foram Node Surround, que é a nossa proposta, e o Cheapest Nodes, que é o baseline, que é pagar mais barato sempre. Mas a gente tem resultados novos para o estado da arte. Nós comparamos o nosso modelo com o Improved Greedy e com o BCT. São novos resultados, mas como a gente mede influência? Classicamente, a influência sigma de um conjunto difusor inicial do tempo zero é o número de infectados ao final da epidemia. Mas isso é inadequado para o BIM. Eu não quero ter um batalhão de contratados que não influenciam ninguém. Eu quero o que está acontecendo na direita. Alguns infectados que convencem outros, que são os vértices vermelhinhos, a adotarem o meu produto. Convencer, isso sim é uma difusão efetiva. Então, o nosso poder de difusão, a nossa proposta é você ter o total de infectados ao fim da epidemia, menos a total de seeds, e a gente divide isso pelo tamanho da rede para poder comparar redes de tamanhos distintos. Reparem, por exemplo, aqui, que onde a gente consegue convencer, né, os nós vermelhinhos que foram os convencidos, o poder de difusão ele é não nulo, né? Mas você contratar um batalhão de gente que não convence, não passa essa epidemia para ninguém, o poder de difusão é zero. Então, as avaliações foram feitas em cima de redes reais, com budget, estratégias de nós combinadas com ranking de grau e ranking de triângulo, sobre 7 redes reais, e a gente nota que a gente teve o resultado onde a gente fez a comparação do poder de difusão com o método clássico, né? A gente vê que no método clássico, pagar mais barato parece que vale a pena, a curva azul. E no poder de difusão, a gente vê que a curva azul está lá embaixo, a gente vê que não vale a pena, não. E na comparação realizada com o estado da arte, a gente tem o Improved Greedy e o BCT, com hiperarestas, né? Ambos implementados em nosso simulador. O GR é um método seminal de ataque ao BIM, ele se baseia em Independent Cascades, e contrata o conjunto de maior influência normalizada pelo custo ou nó mais influente. O BCT, que significa Billion Scale Cost Award Targeted Algorithm, ele é baseado no Linear Threshold, é o mesmo modelo de propagação que o nosso, ele cria hiperarestas de alcançabilidade. E aí a ideia, a sacada deles é que os nós mais recorrentes nessas hiperarestas serão os mais influentes. Nós implementamos os dois com estes resultados que vocês estão vendo. Reparem que no gráfico a gente tem o poder de difusão pelo threshold epidêmico cada vez mais crescente, né, para diferentes epidemias. E nas duas curvas a gente tem que NSD e NST, que são as nossas propostas, o preto e o vermelho, eles consistentemente se mostram superiores, no caso geral, que as outras duas propostas. Por exemplo, o GR, que é estado da arte, e o BCT, conforme o threshold aumenta, né? De uma maneira geral, a nossa metodologia se mostrou bem superior. Nossa contribuição, portanto, foi estratégia de cercamento de nó, né, que a gente viu que favorece epidemias. O Extended Surrounding Set aponta uma redução de custo ainda maior. A gente tem uma nova métrica para avaliar epidemias, o poder de difusão, que mostra o benefício de um investimento, né? E a maximização de influência, embora ela seja fundamental, a gente tem que o BIM ele é muito mais realista em diversos contextos. E o compromisso entre custo e estrutura é importante. Cercar se mostra melhor do que você considerar razão, centralidade e custo. Então, o ESS, o custo de cercar reduz ainda mais. O poder de difusão é fundamental, ao contrário de M, né? É mais adequado em casos reais. E em destaque a gente coloca aqui a comparação com o estado da arte mostrou que, de fato, o nosso método é, sim, bastante competitivo. Esse foi um resultado muito bacana. Nosso cronograma dos próximos passos, a gente coloca conjugado 2 a 2 a questão... as atividades A e B, analisar e modelar pré-variantes no tempo, isso vai ser feito até outubro desse ano. As atividades C e D também serão realizadas em paralelo, porque é teoria e sempre a simulação, né? Teoria e simulação, teoria e simulação. Então isso a gente faz até março de 2022. As atividades A e F, que a gente quer codificar a aglomeração e também colocar no simulador entre abril e agosto. No meio desse tempo teríamos o doutorado sanduíche, entre setembro e fevereiro do ano que vem, e ao final do ano que vem, em setembro de 2022, a defesa da tese. Muito obrigado, pessoal, e é isso.